beleza. Como Deus é bom, né? Calma, eu vou compartilhar a tela pra gente ver a letra. Acho que é esse. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai. O Senhor tem mostrado da sua grandeza e da beleza da sua glória, Pai, de tantas maneiras diferentes. Obrigado, Deus, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque o
Senhor tem tocado em nossos corações. O Senhor tem falado em meio a um tempo tão difícil, Senhor, mas o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem moldado as nossas vidas. E ao invés de ficarmos desesperados com as incertezas da vida, Pai, o Senhor nos traz para mais próximos de Ti. E podemos estar mais confiantes a saber que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da esperança, o Deus da manhã, o Deus da verdade, o Deus da esperança que nos renova essa esperança a cada manhã. Obrigado, Deus, porque nós podemos crer em Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar em Teus braços, sabendo que o Senhor é maior que os nossos problemas, é maior que as nossas aflições, é maior que a nossa ansiedade e o nosso medo. Por isso que nós podemos crer e cantar, louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem. Bom dia para todos e para todas. Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Vou pedir perdão para os irmãos, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu perdi a gravação do pastor Fábio. Foi muito bom o estudo bíblico de sábado, né? Mas assim, eu estava usando um computador, aí eu liguei outro computador para ver os textos e gravar tudo. E aí nessa transição de computador, alguma coisa travou a gravação e aí só ficou 10 minutos. Só a introdução, ele deu uma introdução geral, né? De onde que como que chegou em Neemias. E aí acabou a gravação, porque daí eu fui mudar de computador e aí eu perdi, né? Mas então assim, eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal. Como eu anotei tudo que ele falou aqui, eu vou produzir um texto do 4 primeiros capítulos, depois eu mando para vocês, tá bom? Aí eu já vou deixar resumido e comentado para vocês, aí vocês pegam aí um pouquinho do que foi falado, né? Mas o pastor Fábio Ito é um cara muito legal, né? E aí, assim, a gente não vai faltar oportunidade, acho que a gente vai chamar ele de novo para dar estudos aí, principalmente do Velho Testamento, que ele é professor de Velho Testamento, né? Então, Velho Testamento eu não entendo muito, né? Então é bom estar do lado de gente que entende bastante aí para ajudar a compreender mais a palavra, tá bom? Vamos lá? Neemias capítulo 5. Eu sei que o de domingo seria 5 a 7 e hoje seria de 8 a 10. Então eu dividi assim. Vou fazer o de 5 a 9 e vou deixar o 10 para amanhã e aí a gente faz o 10, 11 e termina Neemias amanhã, tá bom? Aí dilui um pouquinho, não fica muito pesado para hoje, tá bom? Vamos lá então. Então Neemias capítulo 5, ele começa com um protesto social, né? A gente vê aqui que
o que acontece aqui, Neemias ele está terminando de fazer os muros, o trabalho dele, o trabalho braçal, né, que ele veio fazer aqui. E aí começam protestos e reclamações dos não-judeus contra os judeus, dos judeus contra os judeus, e eles sentiram-se, as pessoas se sentiram abandonados, eles tinham que hipotecar suas casas, pegar empréstimo para pagar os impostos que lhes deviam, né? Versículo 4 e 5. Precisamos pedir dinheiro emprestado e não temos mais de onde tirar recurso. Estamos a ponto de vender nossos filhos como escravos, né? Algumas filhas até já tinham sido vendidas. Versículos 6 e 7. Aí Neemias ficou sabendo desse protesto e dessa manifestação, né? Versículos 6 e 7 diz: quando Neemias soube do protesto, ele ficou bravo e repreendeu os líderes sobre esse abuso que estava acontecendo sobre a população. Versículos 7 e 8: para libertar os compatriotas da escravidão, para acabar com esse negócio de escravos, porque as pessoas estavam sendo escravizadas de novo, e aí eles iam ter que comprar de novo, né, o povo que foi escravizado. Versículo 9, Neemias ele deixa bem claro que o que eles estão fazendo está errado, e que eles precisam temer a Deus, e que eles precisam respeitar a Deus, amar a Deus, o que fica nesse texto é assim: como fica a nossa reputação diante das nações, né? Como que eles vão olhar para nós que somos chamados de povo de Deus, como que fica essa questão, né? Eu acho que é importante nós pensarmos que a nossa reputação, ela é importante para Deus, né? E é importante para a gente poder pregar o evangelho. Então, de uma certa maneira, a gente precisa criar uma boa reputação aos nossos vizinhos, né? A gente precisa dar um bom exemplo. E eu vou até dizer para vocês assim, a nossa igreja, com essa reforma aí da nossa igreja, a gente sabe que a gente está entrando num bairro residencial, né? E esse bairro residencial tem 2 prédios muito perto, muitas casas em volta, e aí a gente teve uma preocupação muito grande em relação ao barulho, né? Porque, né, tipo, pessoal, vocês não fazem ideia, a gente gastou muito dinheiro para isolar o som dentro da igreja, para a gente não incomodar os vizinhos. Uma grande parte do que a gente está gastando de recurso é para colocar janela anti-ruído, porta anti-ruído, teto acústico, tudo para quê? Melhoramos o equipamento de som, a gente vai fazer retorno dos músicos com fone de ouvido, tudo isso para quê? Para diminuir o barulho, para incomodar menos os vizinhos, né? Então eu entendo que nós, como igreja, nós precisamos ter uma boa reputação para com os nossos vizinhos. Como que a gente vai alcançar os nossos vizinhos para o Senhor Jesus se a gente não dá bom exemplo também em casa, né? Então, assim, por isso eu acho que é importante a gente cuidar dessa parte, né, de ter responsabilidade para com a nossa vizinhança, né? Então, assim, o Neemias aqui, ele está levando em consideração essa importância da reputação. Versículo 10 a 11, a gente vê aqui que o Neemias está começando a tentar falar para os líderes, né? Nós temos que emprestar dinheiro para eles, mas não podemos explorar eles. Nós podemos até emprestar dinheiro para eles, mas não podemos explorar os juros, né, com eles, né? E eu entendo assim que durante esse período de pandemia que está todo mundo passando por dificuldade, as crises, tem gente pensando em tirar a criança da escola, várias coisas que têm acontecido, sabe? E eu penso que alguns bancos que as pessoas tentam pedir ajuda, não estão querendo ajudar, sabe? E eu vejo assim que isso é uma coisa ruim mesmo, né? Em tempo de crise, é interessante que quem tem possa ajudar quem não tem. É claro que se você não tem, também não dá para ajudar quem não tem menos, né? Mas assim, de uma certa maneira, eu entendo o seguinte: na minha vida missionária,
as pessoas que mais ajudaram, mais me ajudaram, não eram pessoas ricas. Eu posso falar para vocês, as pessoas que mais me ajudaram nas minhas dificuldades, nas minhas dificuldades missionárias, quando faltava dinheiro, essas coisas, as pessoas que mais me ajudavam não eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham pouco, mas eram pessoas que entenderam, um dia foram ajudadas por conta de ter sofrido, sabe, a necessidade. E essas pessoas que sofreram a necessidade e que foram ajudadas são as primeiras que ajudam os outros, né? E eu entendo que a gente precisa ter esse coração, né? Esse coração de generoso de poder ajudar, né? E aí ele aqui a palavra de Deus, né? Dentro de Neemias, ele fala uma palavra muito interessante, né? E eu queria gastar um tempinho para falar sobre essa palavra. Ele fala sobre uma coisa chamada restituição. Versículo 11, na revista atualizada, diz assim: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, né? E aí depois no versículo 12, restituir-lhe-emos, ou seja, eu entendo que essa palavra restituição, aqui no nosso texto, é uma palavra bastante importante para a gente entender o que está acontecendo nessa situação aqui, né? Na nova versão internacional, na nova versão ele fala devolvam-lhes, né? Mas assim, eu entendo que essa palavra restituição é uma palavra muito interessante. Até minha filha ontem, a gente estava estudando a Bíblia, ela perguntou: pai, o que é restituição? Restituição é quando você perde um negócio e alguém te dá de volta, e o negócio foi restituído, né? E eu entendo que o que acontece aqui, sim, houve uma restituição, né? Vamos abrir comigo em Números capítulo 5, versículo 7. Números capítulo 5, versículo 7, ou 5 a 5. Números 5, de 5 a 7. Números 5, de 5 a 7. Olha o tema do texto, né? Restituição por danos e prejuízos. Números 5, de 5 a 7. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu e fará restituição total e acrescentará 1/5 desse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Essa é a restituição. Vamos ver uma restituição no Novo Testamento? Muito interessante. Abre em Lucas capítulo 19, versículo 9 a 10. 8 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 8 a 10. É a famosa história do Zaqueu, né? Zaqueu que queria ver Jesus, subiu numa árvore. Jesus falou: Zaqueu, desce aí que eu vou ir na tua casa. Zaqueu desce rapidamente, eles vão para a casa do Zaqueu. Aí no versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu queria dizer com essa palavra restituição, principalmente que eu acredito que é algo muito mais, a restituição que Deus está falando para nós aqui, é uma restituição que é muito mais do que uma restituição física. Muito mais de um valor que você tem aqui na terra e que você vai receber ele de novo aqui na terra porque você perdeu. Alguma terra, algum dinheiro que você perdeu e que Deus quer restituir. Deus quer restituir algo muito mais importante na sua vida do que dinheiro, do que recursos, do que terras, do que bens. Deus quer restituir uma coisa que você perdeu na sua vida, que é a sua vida eterna no Senhor Jesus. Essa é a maior restituição que você precisa receber na sua vida. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu ele era um homem rico. Zaqueu era um homem que tinha tudo o que ele queria nessa terra.
Zaqueu tinha todas as necessidades físicas de Zaqueu foram supridas com as coisas materiais. Mas mesmo assim o Zaqueu precisava de uma restituição. E através da consciência do pecado diante da palavra e do Senhor Jesus, dessa consciência ele fez o quê? Ele foi transformado. Uma coisa muito interessante na história de Zaqueu é que Zaqueu, a gente não sabe nada do que Jesus falou para Zaqueu. Se você olhar esse texto, você vai ver assim que Jesus falou com Zaqueu, falou assim, eu vou lá na sua casa. O Zaqueu levantou, foi para a casa dele, ele hospedou Jesus na casa dele, e aí de repente a gente já vê o Zaqueu confessando e declarando que vai devolver 4 vezes mais. Ou seja, o que eu quero dizer é que Zaqueu, nesse momento, ele encontrou uma restituição muito mais valorosa do que a restituição física. Na vida do Zaqueu, o que acontece, eu entendo o que acontece nas nossas vidas quando nós encontramos com Jesus, quando nós somos despertados pela palavra de Deus, nós entendemos que a restituição física não tem comparação com aquilo que Deus restitui no nosso coração. Deus está restituindo a nós a vida eterna. Deus está restituindo em nós a vida abundante, a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus em nossos corações. E a paz é uma coisa que muita gente perdeu na vida. A paz é uma coisa que muita gente desapareceu na vida dessas pessoas, né? E aí eu entendo que a restituição que Deus quer fazer nas nossas vidas é muito maior do que uma restituição física, monetária, de bens, de finanças, mas a restituição espiritual que Deus quer fazer no nosso coração, né? Eu queria que a gente pudesse dar essa paradinha para entender, né? E pessoas que experimentam a restituição espiritual, sabe o que acontece? Essas pessoas são transformadas pelo poder da graça do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê aqui em Neemias, né, no versículo 12 e 13, diz aqui que as pessoas que ouviram essa palavra de Neemias, o que eles fizeram? Obedeceram. E depois o Neemias ele ainda é um pouco mais insistente e um pouco mais, ele pega um pouco mais pesado com quem? Com os sacerdotes, os nobres, os chefes de família, para que eles obedeçam assim como Neemias obedeceu, né? Muito interessante essa ideia de que Deus ele começa, né, numa comunidade, a transformação de uma comunidade, ela começa pela liderança. Então, se a liderança começa a mudar, a igreja começa a mudar, né? Então, assim, eu vi uma igreja que assim, todo mundo chegava atrasado no culto, sabe? Era um negócio bem, bem maluco, assim. Mas aí, quando a liderança colocou na cabeça, não, nós precisamos chegar mais cedo. E aí, o que aconteceu? Toda a igreja começou a chegar mais cedo, né? Então, assim, eu entendo que uma restauração, você pensa numa restauração? Sim, a restauração precisa começar com a liderança, né? E essa restauração aqui desse problema social realmente começou com a liderança. E aí a gente vê que do versículo 13 até o 18, a gente vê que Neemias está dando o seu exemplo, né? Ele falou assim que o bolso, ele pegou o bolso dele, esvaziou e sacudiu, né? E ele tem mostrado para as pessoas como que se faz isso, né? Ele falou que do 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, ele não se beneficiou das comidas do governador. Outros governadores oprimiam e exigiam, mas por temor a Deus ele não fazia. O objetivo do Neemias, ele fala, o meu objetivo aqui é reconstruir o muro, né? Não nos preocupamos com outras coisas. Versículo 17 e 18. Além de dar comida para 150 judeus e líderes das nações vizinhas, mesmo assim, nunca me faltou nada. Esse capítulo termina assim, né? Tão bonito. Mesmo assim, nunca me faltou nada. Mesmo assim, nunca me faltou nada. Eu acho lindo isso, né? Quando a gente se prontifica a ajudar as pessoas, né?
a gente não, os nossos olhos não ficam fixos na falta. Eles ficam contentes com aquilo que você tem, né? E Paulo mesmo diz em Filipenses: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Né? Então, assim, eu entendo que as pessoas que têm esse coração generoso, essas pessoas que têm se colocado para abençoar o próximo, de uma certa maneira, nunca lhe falta. E se faltar, essa pessoa não reclama, ela agradece sempre ao Senhor, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, através do futebol, a gente teve um menino que se converteu, né? E ele era novo na fé. E aí um dia a gente estava na igreja, a gente ia sair pro futebol, e aí o pastor Otoniel falou ele não era pastor ainda, ele era o líder, professor de escola dominical. Ele falou para esse menino: você pode fazer uma oração pro nosso almoço, né? E eu lembro que tinha um monte de gente assim, e esse menino era a terceira vez que ele vinha na igreja. Ele tinha acabado de se converter. Ainda até falei pro Otoniel, falei: Otoniel, é que esse é o nosso amigo aqui, ele tá vindo na igreja há pouco tempo, né? Eu não sei se ele vai ter, assim, se ele vai orar assim, né? Aí o menino virou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou assim: não, Joel, pode deixar que eu oro. Eu falei: nossa, é sério? Tá bom. Né? Aí eu lembro assim, nossa, foi uma oração assim, eu nunca tinha ouvido uma oração dessa. Ele fechou o olho assim, sabe, gente que não sabe orar direito e que começa a orar, né? Aí o cara assim, tinha uns 16, 17 anos, ele cruzou a mãozinha assim, fechou o olho assim e falou assim: Deus, obrigado pelo alimento de hoje. E mesmo que não tivesse alimento, a gente ia te agradecer porque o Senhor já nos deu tudo o que a gente precisava na vida. Nossa! Nossa! Quando ele terminou essa oração e orou em nome de Jesus, nossa, eu fiquei assim, quebrantado, sabe? Assim, eu entendo que pessoas que têm recebido a restituição espiritual, essas pessoas, elas não sentem falta, porque elas entendem que a restituição espiritual, aquilo que Deus colocou no coração das pessoas, vale muito mais do que tudo que a gente tem. E eu penso até, sabe, que quando a gente canta essa música Grandioso És Tu, eu fico pensando, né? Se a gente tem realmente entendido que Deus é mais do que o suficiente de tudo que a gente tem nesse mundo, né? O dia que você descobrir isso, você não vai mais reclamar, você só vai agradecer, né? E eu ainda não cheguei nesse ponto não, pessoal. Eu preciso chegar. Acho que eu reclamo demais. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Uma coisa que eu queria fazer uma comparação, porque aqui nós estamos diante de uma crise social, né? Um problema social, onde o povo está reclamando com a liderança de um abuso, de um excesso, né? Abuso de autoridade, né? Aqui nesse lugar, né? E aí me fez lembrar, pessoal, daquele rei Roboão. Lembra que depois de Salomão teve aquele rei Roboão, e foi nesse momento que houve a mudança, houve a divisão dos reinos do norte e do sul em Israel. Você lembra que quem estava reclamando era um tal de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, né? E não sei se você lembra, mas para quem quiser anotar aí, coloca aí Rei Roboão, 2 Crônicas, capítulo 10. Aí o que aconteceu foi que o Jeroboão, junto com o povo, foi até o rei e falou assim: ô rei, o trabalho forçado aqui tá exagerado, né? A gente tá sendo esfolado vivo aqui nesse trabalho aqui, né? E aí o rei Roboão, ao invés de pedir conselho, primeiro ele pediu conselho para os conselheiros de Salomão, né? Salomão, com toda a sua sabedoria,
pediu o conselho para o Salomão, e aí os conselheiros de Salomão falam assim, ouve o povo, ajuda o povo, e eles vão fazer, sabe, eles vão te apoiar no futuro. E aí o Roboão falou assim, não gostei não, eu vou pedir conselho para os meus amigos jovens. E aí o Roboão pede conselho para os amigos que concordam com ele, e aí o que acontece? Aí os amigos dele falaram assim, não, você tem que mostrar para esse povo que você é durão, você tem que mostrar para esse povo que você é mais forte do que o seu pai Salomão, que o seu dedinho é da grossura da cintura do seu pai, ou seja, você é muito mais poderoso que o seu pai, vai lá, intensifica a autoridade, o abuso de autoridade, vai lá, bate neles e manda eles trabalhar mais, entendeu? Então assim, é interessante, né? A gente vê que essa diferença, né? Aqui a gente está tendo um problema quase que parecido, né? As pessoas estavam sofrendo de um abuso de autoridade em relação aos impostos, aos recursos. O povo reclamou, foi lá pedir ajuda, falou, tá demais aqui, você precisa de... A gente não está conseguindo viver desse jeito. E aí a autoridade que se submete ao Senhor, a autoridade que se submete à palavra de Deus, à graça de Deus, toma atitudes e toma decisões que vão ajudar o povo, que vai ouvir o povo, né? Então é interessante a gente olhar isso e talvez aprender na nossa vida, na governança da nossa casa, na governança da nossa igreja, a sermos líderes que se submetem à palavra, que se submetem à graça de Deus, que entendem a restituição mais importante da eternidade que nós recebemos e agir com temor ao Senhor. Muito bem. Vamos lá. Capítulo 6, então, a gente vai ver aqui o capítulo 6, a gente vê mais uma vez o tal do Sanbalate, o Tobias e o Gesem vem vindo atrapalhar de novo, né? Então, depois que eles estavam quase terminando o muro, o Sanbalate, Tobias e o Gesem começou a chamar o Neemias para um encontro em Refirim, no Vale do Ono, né? Olha o japonês de novo aqui, né? Tem o Ito e tem o Ono, né? Ido, né? O outro texto tinha um japonês chamado Ido e agora tem um japonês chamado Ono, que era de Israel, né? Então a japonesada aqui é antiga na história, né? E aí, assim, a gente vê que eles estão aqui nessa história. O Neemias está sendo convocado para uma reunião com o Sanbalate e o Tobias. Aí o versículo 2 e 3 diz que Neemias desconfiou e disse que tinha muita coisa para fazer. Versículo 4. Durante 4 vezes eles convidaram o Neemias para conversar e 4 vezes o Neemias negou essa conversa. Versículos 5 a 7, o Sanbalate enviou uma carta dizendo pro Neemias, estão dizendo aí que você quer ser rei, você não acha melhor conversar com a gente não, né? Versículo 8, o Neemias fala, isso é tudo coisa da tua cabeça, né? Versículo 9, eles queriam nos intimidar e atrapalhar a obra, e aí vem uma frase muito bonita que fala que Deus dá-nos força, né? É um clamor de Neemias, né? Reunir com Semaías, vamos nos reunir dentro do templo. Esse Semaías mandou uma carta, ele foi falar com o Neemias para se reunir dentro do templo, para tratar de outras coisas dentro do templo, ou seja, era uma armadilha, né? Uma armadilha que o inimigo estava montando. Neemias, ele não cai nessa armadilha, ele diz, por que eu me esconderia? Por que eu fugiria? Eu não vou fazer isso. Versículo 12 e 13, Tobias e Sanbalate corromperam Samaías, né? Eles pagaram para o Samaías fazer isso, e para que eles tivessem algo para poder acusar o Neemias. Deixa eu parar um pouquinho aqui e falar uma coisa super legal para vocês, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. Olha só esse versículo, pessoal. Mateus 10, 16 diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos.
Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vou ler de novo. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E eu queria dizer para vocês, sabe, esse aqui é Jesus falando sobre os final dos tempos, falando que as pessoas vão perder o amor, que as pessoas vão se desviar do caminho, né? E Jesus está falando o que pra gente, né? São 4 bichos aqui, né? Ovelha, lobo, serpente e passarinho, pomba, né? Então, assim, ele está falando assim, olha, eu tô te enviando como ovelhas no meio dos lobos, né? E ele está falando, sejam espertos como a serpente, sejam puros como a pomba, né? E eu queria dizer para você que o Neemias ele está experimentando esse versículo na pele. O Neemias ele foi enviado para a reconstrução dos muros da cidade e ele de uma certa maneira sabia que lá naquele lugar, por conta dos povos vizinhos, por conta dos samaritanos que não gostam dos israelitas e os israelitas não gostam dos samaritanos, assim, de uma certa maneira, ele sabia que ele estava indo para um lugar complicado, para um lugar difícil, né? E eu entendo aqui nesse texto, quando Neemias, no versículo 2, fala que ele desconfiou dessa armadilha, é interessante a gente entender que nessa vida a gente vai ter gente querendo te enganar, gente querendo passar a perna em você. Quem trabalhou em empresa, quem trabalha em empresas grandes, quem trabalhou em instituições grandes, sabem que lá existe uma competição por carreira, não é verdade? Existe uma competição para você ganhar mais, para você ter títulos. Assim, as pessoas não medem esforços para atropelar uma outra, para acusar você de alguma coisa, né? Então, assim, se você é um cristão bobinho e você fica fazendo qualquer coisa que te falam, o que acontece? Você acaba caindo na armadilha das pessoas. Então, de uma certa maneira, você tem que entender que você é uma ovelha no meio de lobos que querem te comer. Então, assim, seja esperto que nem a serpente, né? Seja esguio que nem a serpente. Não é interessante, né? A serpente, ela entra em qualquer buraquinho, ela foge muito rápido, né? Ela vê o perigo, ela foge, né? Ela some, desaparece, né? E eu entendo que quando você encontrar o perigo, desapareça. Quando você tiver no meio de pessoas falando coisas erradas, falando conversas obscenas, tentando fazer você pecar ou errar, sabe? Sai fora, foge desse lugar, né? Lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente morou num lugar onde era tribo indígena, mas como é fronteira de país, tinha o exército lá, né? E os pelotões do exército era assim, quase 1/3 da população ali era exército, né? Porque eles iam para lá para trabalhar no pelotão de fronteira e moravam lá. E tinham os recrutas, né? Os indígenas que eram recrutados. E muitos desses recrutas, eles eram cristãos, né? E aí, assim, quando eles entravam no exército, tá certo que hoje no exército você tem uma grande porcentagem de evangélicos, tem cultos, né? É bem legal. Mas quando eu cheguei em São Gabriel, eles tinham uma festa. A festa acontecia assim, não era uma data específica, mas tinha uma festa que o pessoal do exército chamava de a festa da queda do crente. Terrível. A festa da queda. Então eles faziam o quê? Quando entrava um menino novo, cristão, evangélico, dentro do exército, do batalhão, os outros faziam de tudo para esse menino se desviar do caminho, começar a beber álcool, até se embebedar, usar drogas, se prostituir. E aí quando eles viam um desses crentes se desviando do caminho, viam ele bêbado, eles faziam uma festa, chamada a festa da queda do crente. Olha que diabólico um negócio desse, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que nós vivemos num mundo, a maioria das pessoas não são evangélicas.
A maioria das pessoas não buscam o Senhor Deus, né? Então, assim, nós temos que estar bem preparados para não cair na armadilha do diabo. Você precisa ficar esperto, você precisa ficar atenta, você precisa estar preparada para não cair na armadilha do diabo, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente começa a temer a palavra de Deus, isso nos protege, porque você sabendo do que é certo, quando vem alguma coisa estranha, cheira mal, não é verdade? Se você não sabe o que é bom, o que é mal, você cheira qualquer coisa e você tá nem aí. Mas quando você sabe o que é bom e você sente um cheiro estranho, fala, ixi, esse aqui não tá cheirando bem não. Você já fica esperto, você já sai de lá. Você entende? Você consegue reconhecer. Sabe uma coisa muito interessante? Lá nos Estados Unidos tem uma equipe que trabalha para ensinar as pessoas que trabalham no banco a reconhecer o dólar falso do dólar verdadeiro. E sabe como que é o treinamento? O treinamento é assim, eles pegam uma nota de dinheiro assim, de um dólar, e eles ficam mexendo, cheirando, olhando, estudando todos os cantinhos, verificando. Eles pegam uma nota verdadeira, parece que eles passam algo em torno de 48 horas, né? 48 horas só olhando para a nota verdadeira. Então eles cheiram, eles sabem o tamanho, eles pegam na mão, eles sabem a textura de uma nota nova, de uma nota velha, e eles pegam e ficam mexendo, vendo as letras, colocando diante da luz, e de tanto que eles estudam o verdadeiro, que quando eles pegam uma nota falsa, opa, isso aqui não é verdadeiro não. Isso aqui não é nota verdadeira. E eles começam a analisar e descobrem. Por quê? Você quer se proteger contra as coisas falsas? Concentra naquilo que é verdadeiro. Você entende? Se uma palavra, né? Você fala assim, pastor, será que o que aquele pastor falou para mim, será que aquela pregação é certa, é errada, veio de Deus ou não veio de Deus? Como que eu vou saber? Meu conselho é, gaste tempo com o que é verdadeiro. Cheire o que é verdadeiro. Né? Entenda como que é a palavra de Deus, o que Deus fala. Estuda a palavra de Deus, estuda bastante a palavra de Deus. Quando chegar uma coisa falsa, alguma coisa na sua cabeça vai falar assim, tá cheirando mal. Alguma coisa tá errada. Você entende? Então, assim, para você saber o que é verdadeiro, saber o que é falso, não concentra no que é falso. Não estuda o que é falso. Estuda o que é verdadeiro. E aí o verdadeiro vai fazer você ser esperto o suficiente para não cair na armadilha do diabo. O diabo está sempre fazendo armadilha para a gente cair. Ele quer arrebentar com a sua reputação para que as pessoas possam chegar para você e falar assim, mas não foi você que fez aquilo ali? Mas não foi você que tratou aquela pessoa daquele jeito? Mas não foi você que fez isso? Você não é boa para fazer esse trabalho? Você não consegue fazer isso? Queridos, mais uma vez, quem acusa é o diabo. Deus não acusa, Deus revela o pecado, tá? Se você começar a sentir acusação na sua vida, se essas palavras vêm para te destruir, eu vou falar para vocês, é tipo flecha inflamada do inimigo, né? Você está precisando ler Efésios 6, 10 a 20 de novo, fala da armadura de Deus, né? O inimigo faz armadilhas para você cair, ele lança flechas inflamadas, né? O que é uma flecha inflamada? Né? É um dardo que tem fogo, né? Então, quando esse dardo ele vem para você e ele afeta o seu corpo, ele não só fez uma ferida, mas como ele vai alastrar esse fogo e vai queimar você por inteiro, né? Então, assim, por isso que a armadura de Deus fala assim, estejam firmes contra as ciladas do inimigo, e aí ele fala assim, as setas inflamadas do inimigo vão vir contra você, né? E se você deixar a flecha penetrar no seu coração, já era. Porque isso vai
vai criar um monte de especulação na tua cabeça, você vai começar a pensar coisa errada, você vai começar a achar que todo mundo está contra você, você vai se depreciar, você vai falar que você não presta, você vai falar que você não é boa para isso, você vai se culpar, você vai começar a se rebaixar, você vai começar a se isolar, e aí vai dar tudo errado. Não ouça a voz do inimigo. Né? Por isso que eu falo o quê? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do evangelho da paz, tudo isso é material de proteção, não é verdade? Para quê? Para que a flecha inflamada, o inimigo vai soltar a flecha. Sabe o que é flecha inflamada? Né? Você está assim em casa, fazendo alguma coisa, de repente alguém em casa fala assim, ih, você fez uma comida que está com gosto ruim. Aí, beleza, ó, presta atenção, uma palavrinha. E essa comida tá com gosto ruim? Aí você já pensa assim, essa pessoa não gostou da minha comida, eu fiz essa comida com carinho, eu me esforcei para isso, essa pessoa tá falando que eu não cozinho bem, essa pessoa tá falando que tudo que eu faço é ruim, essa outra pessoa tá falando que eu não presto, tá falando que eu sou ruim, tá? Então eu não vou mais fazer aquilo lá, eu não vou mais porque eu sou ruim, porque... Você entende, pessoal? Uma flechinha bobinha causa um estrago gigantesco na sua vida se o quê? Se você não está protegido com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com o cinturão da verdade, não é verdade? Né? Então assim, não caia na cilada do inimigo, seja esperta, lembre da palavra de Deus, lembre que o acusador é o diabo. Lembre que Deus ele não fica te relembrando pecados passados, mas Deus quer te renovar a cada dia e quer te fortalecer. Então vamos lá. E aí então, eu acho que o versículo 9, né, é muito importante para a gente pensar que o versículo 9, né, na outra Bíblia estava aqui Deus dá força, mas aqui na Nova Versão Internacional, fala, capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 9, diz assim, eles estão enfraquecidos. Aí ele fala assim, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Pessoal, essa aqui é a nossa oração de hoje, amém? Nós vamos orar igual Neemias. Deus, fortalece agora as minhas mãos. Olha a oração do Neemias. Fortalece agora as minhas mãos, né? Todo dia você precisa da força do Senhor. Pessoal, presta atenção no que eu estou falando. Todo dia você precisa da força do Senhor. Sabe por quê? Porque você é fraco. Porque você é fraca. E o dia que você acorda e acha que você é forte, cuidado para não cair, porque a queda vai ser grande. Melhor já começar embaixo, né? Porque se você cai, você não se machuca. Né? Então assim, acorda de manhã, fala, Deus, acordou o fracote. Tô precisando da tua graça e da tua força. Hoje de manhã eu fiz essa oração, oh, Deus, tô fraco. Tô cansado, Deus. Tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Deus, tô fraco. Aí Deus fala assim, eu falo assim, Deus, seja minha força. Aí eu levanto, tô forte de novo, e a coisa começa a andar, ele me anima de novo, e aí a coisa começa a andar, né? Agora, se você se deixa levar pela tua fraqueza, né? Hoje eu tô cansado, acho que eu não vou na igreja não. Hoje eu tô com cãibra na orelha, distensão muscular no cabelo. Aí você faz, né? Você acha dor em qualquer lugar, né? E eu vejo que o inimigo ele faz isso, né? Ele tenta fazer você não chegar na presença de Deus, né? Mas você precisa pedir força para o Senhor, né? Peça força para o Senhor, amém? Vamos lá. Onde que eu parei? Versículo 14, então, a gente vê que o Neemias, diante dessa falcatrua aqui, dessa articulação, dessa armadilha que os inimigos estão fazendo para tentar fazer ele cair, o Neemias ele ora o seguinte, ele falou, Deus, faz justiça com Tobias e Sanbalaq, né? Faz justiça e faz a justiça com a profetisa Noadia e com esses outros que estão tentando me derrubar, né?
E eu acho que essa é a nossa oração, sabe, pessoal? Quando nós estamos diante de um senso de injustiça, talvez a sua oração seja essa, né? Deus, faz justiça, né? Eu vou ficar em silêncio, Deus. Eu não vou brigar, não vou gritar, né? É aquilo que o pastorito falou sábado, né? Brigue menos e ore mais. Fantástico essa frase, né? Brigue menos e ore mais, né? Eu acho que a gente está precisando disso mesmo, né? Brigue menos e ore mais. Quando você se sentir injustiçado, injustiçado, quando você sentir que, puxa, isso não é justo, não pode fazer isso comigo, né? Ao invés de brigar, de levantar, começar a jogar vaso para tudo quanto é lado, né? Não. Chega diante do Senhor e fala assim, Deus, faz a tua justiça, né? O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa errada, me corrige. Mas se eu não estou fazendo alguma coisa de errado, Deus, que a tua vontade seja feita, que a tua justiça seja feita. Aí versículo 15 e 16, pessoal, achei um negócio muito interessante. Isso aqui é coisa do pastor Joel, tá? Isso aí já presta atenção, fala assim, isso aqui eu vou, se for besteira eu vou ignorar. Versículo 15 e 16, ele fala que a reconstrução dos muros foi concluída em 52 dias de trabalho. As nações vizinhas reconheceram que isso foi obra de Deus, né? E quando ele fala 52 dias, eu fiquei pensando, sabe, pessoal? Eu falei assim, 52 dias, por que 52 dias? E você sabe que um ano tem 52 domingos? Um ano tem 52 domingos e eu fico pensando que esses 52 dias são 52 domingos que Deus usa para todo ano restaurar as nossas muralhas caídas. Mais uma vez, pessoal, isso aqui é coisa que passou na cabeça do pastor Joel, tá? Não precisa levar isso a sério não, mas eu fiquei pensando, por que 52, né? Tentei achar em algum comentário que falasse isso aí, ninguém falou nada. Eu pensei, vou criar o comentário do pastor Joel. Né? 52 dias, são 52 dias do ano, são 52 dias que Deus usa para restaurar os muros da nossa vida, as nossas defesas, construir a nossa vida espiritual, a nossa fé no Senhor Jesus, tá? Então, assim, alguma coisa passou na minha cabeça, tá? Outra coisa interessante da gente, antes de passar para o capítulo 17, entender que o Neemias e o Esdras, eles vieram com dois objetivos diferentes para o mesmo lugar, né? A gente vai ver agora no capítulo 7 esses dois se cruzando, né? Mas assim, eu entendo que o Esdras, ele veio para reconstruir o templo e reconstruir a espiritualidade do povo de Israel. E Neemias veio para reconstruir os muros que rodeavam a cidade e reconstruir a cidade e reconstruir o senso de justiça social dentro do povo de Israel, né? Então a gente vê aqui que são duas pessoas diferentes, né? Estava conversando com uma pessoa que estava falando assim, pastor, eu me identifico mais com Neemias do que com Esdras, né? Porque o Neemias, de uma certa maneira, ele era mais cauteloso. O Neemias, ele pediu escolta para ir para Jerusalém. O Neemias, ele fazia muitos cálculos. O Neemias, ele trabalhava com a enxada numa mão e com a espada na outra, né? Ele era uma pessoa que tinha precaução, ele se preparou, ele se organizou, ele fez os cálculos, ele tinha um sistema de defesa preparado, né? E é quase um japonês, né? Desculpa falar, mas quase um japonês. E aí o Esdras falou pro rei assim, rei, não me dá escolta porque eu vou confiar no meu Deus. Deus vai fazer, Deus vai cuidar de mim. Vamos jejuar e vamos buscar o Senhor e a gente vai passar por
por esses 3, 5 meses de caminhada até Jerusalém, e a gente vai confiar em Deus. Aí chegando lá, o Esdras começa a tocar o barraco, né? Começa a mandar falar sobre divórcio, falar sobre separação. O Esdras era tinha uma espiritualidade radical. Vamos dizer que o Esdras era o pentecostal da história. E o Neemias era o metodista livre, tá ligado? O Esdras era o pentecostal, confiava em Deus. Falava, Deus, quero ver a manifestação da tua graça, dons, manifestação do poder, né? E o Neemias era um pouco mais conservador, você entende? E assim, olha para a Bíblia. Quem está certo e quem está errado? Queridos, desculpa falar. Os dois estão certos, né? Os dois estão certos. Por isso, pessoal, eu peço para vocês, não fica criticando os pentecostais, não fica criticando a igreja conservadora, não fica falando, o que aquele cara tá fazendo, ele tá se achando, tá querendo aparecer, né? Não sei o que. Aí o outro fala assim, que esses crentes metodista presbiteriano aí, né? Eles chamam a gente de sorveterianos, de tão frio que a gente é, eles chamam a gente de sorveterianos, né? E aí você é frio, você não busca a Deus, você não dá um glória a Deus bem alto, né? Sabe? Então assim, tipo assim, eu queria que a gente pudesse entender aqui, tanto a espiritualidade de Esdras como a espiritualidade de Neemias, os dois estavam certos. Os dois estavam certos, os dois estavam diante do Senhor, os dois estavam seguindo a palavra de Deus, só que eram pessoas com personalidades diferentes, com características diferentes, com dons diferentes, e os dois estavam andando para o mesmo caminho, não é verdade? Então eu penso assim, né? Na minha família, principalmente na minha família, eu sou o mais conservador da família, né? E os meus primos são mais do fogo, né? E pentecostal e da profecia, da graça. Mas, eles conhecem muito da palavra de Deus, muito mesmo. É um negócio fantástico, fantástico. Então assim, eu agradeço a minha família por ter o respeito entre as espiritualidades, sabe? Duro você chegar para alguém e falar assim, olha, você está errado porque você está com o pensamento de uma outra igreja, né? Eu penso assim, é complicado isso, né? Quem sou eu para julgar se está certo, se está errado, né? Prefiro deixar isso na mão de Deus, ficar preocupado comigo mesmo, preocupado com a minha igreja, preocupado com as minhas ovelhas, preocupado com vocês, ensinar vocês no caminho certo, ensinar a palavra de Deus, né? Isso para mim é minha preocupação. Não vou ficar preocupado aqui em que vocês sejam defensores do John Wesley. Defensores do John Wesley. Vamos vestir a camisa. Eu amo John Wesley, né? Não, pessoal, desculpa te falar, mas assim, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo assim, vamos olhar para a palavra, vamos confiar na palavra, né? A palavra de Deus é a essência. Eu entendo que dentro da nossa igreja, pessoal, tem gente que fala em línguas. Tem gente que tem profecia. Só que como a nossa igreja ela tem uma doutrina, a gente segue a doutrina dessa igreja. Então assim, a gente não dá ênfase em algumas doutrinas que são das outras igrejas. Mas a gente entende tudo isso. A gente vive tudo isso e não tem problema nenhum em cima de tudo isso. Então assim, eu queria que nós pudéssemos aprender a olhar para o Esdras e olhar para o Neemias. Sim, você vai olhar para a palavra e você vai se identificar mais com um deles, entendeu? Eu entendo isso. Você vai se identificar com mais um deles. Você olha para os discípulos, alguns se identificam mais com João, outros se identificam mais com Pedro, outros se identificam mais, entendeu? E aí você vai se identificar com algum personagem da Bíblia, mas assim, eu entendo o seguinte, né? Os dois estavam certos, apesar das diferenças, os dois estavam certos. Os dois fizeram parte da restauração da Jerusalém caída, destruída, arrebentada pelo exílio, pelo cativeiro, pelos estrangeiros, né? E assim, houve aí graças a Deus, a gente vê que houve uma restauração através de duas pessoas
que, apesar de ter a espiritualidade e a forma de lidar com as coisas diferentes, né? Graças a Deus que Deus ele usou essas duas pessoas, tá? Vamos lá. Capítulo 7, então, ele fala que ele nomeou Hanani e Hananias. Ele até elogia esse Hananias, porque ele era uma pessoa muito honesta e temia a Deus, muito exemplo para outras pessoas. Neemias montou guarda, né, principalmente em relação à cidade, da proteção da cidade, para que fechasse os portões ao anoitecer e abrisse os portões só depois que a luz do dia começasse. Versículo 4, a cidade era grande, mas a população ainda era pequena e muitas casas estavam em ruínas. Então, assim, Neemias até parte para esse lado também. E versículo 5, é interessante que o versículo 5 começa assim, que Deus pôs no coração de Neemias, né? Deus pôs no coração de Neemias. Então, assim, ó, vamos lá, porque esse aqui eu acho que é importante para a gente não confundir com Davi, tá? Capítulo 7, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: por isso o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres e os oficiais e todo o povo para registrá-los por suas famílias, tá? Então, assim, tá tendo um censo aqui, né? Aí talvez você pergunte no seu coração assim: pô, pastor, mas o Davi, ele fez um censo e aquilo foi um pecado grave. Por que agora, no Neemias, não é um pecado grave, né? Então, assim, eu entendo que Neemias está falando assim: Deus pôs no meu coração. Então, como foi uma direção de Deus, como foi uma ordem de Deus, era para fazer. Eu até trago para vocês, sabe, pessoal? Por mais certo que seja algo para você fazer, por melhor que seja aos olhos humanos, se Deus não pediu para você fazer, provavelmente está errado. Vou falar de novo. Se por mais que a coisa que você quer fazer seja boa, seja, sabe, todo mundo goste, vai ser proveitoso, é coisa de Deus. Se não é Deus que colocou no seu coração, se é vindo da sua própria carne, da sua própria pessoa, da sua própria mente, consulte ao Senhor, consulte a liderança, vamos orar por isso, para saber se é vontade de Deus. Porque, olha, eu penso o seguinte, o censo, sabe, é um simples levantamento de quantas pessoas a gente tem, não é verdade? E aí eu penso assim, que mal tem no censo? Mas assim, no caso do Davi, Deus tinha falado para o Davi não fazer. E aqui a gente vê o Neemias que Deus colocou no coração dele para fazer, tá? Então tem uma diferença grande entre os dois, tá? Então sempre que você tiver uma ideia boa na tua cabeça, eu sei que aqui na nossa igreja a gente tem muita gente com ideia boa, né? Tem uma ideia boa, vamos orar, vamos saber se é de Deus, vamos orar e assim eu entendo que por isso que chama corpo de Cristo. Corpo de Cristo é algo assim, um monte de gente concorda. Não precisa todo mundo concordar, mas assim, todo mundo concorda, né? E aí a gente ora e vê de Deus para fazer, né? Eu entendo assim, pelo menos nós da Juad, da igreja, para quem não sabe, a nossa igreja tem uma liderança, quase que a liderança máxima da igreja, mas essa Juad, ela decide a administração, as administrações mais importantes da igreja, por isso que é junta administrativa, né? Juad, né? E aí assim, eu penso que tudo que a gente tem colocado para nossa igreja, pessoal, a gente está jogando na Juad. Cada cartaz que a gente lança para a igreja está passando pela Juad, né? Todas as decisões importantes, se vai ter isso na igreja, se não vai ter isso na igreja, passa na Juad. Por quê? Porque é importante a gente ter uma concordância de Deus, porque às vezes você pode ter uma ideia linda e maravilhosa e não ser a vontade de Deus. Então quando você tem 7, 8 pessoas orando, buscando ao Senhor e dando a sua opinião, é mais seguro que nós estamos indo para o caminho certo. Porque nem tudo que passa na nossa cabeça é o certo, né? Então mesmo você em casa, né, você dentro da sua liderança familiar, né,
quando você tiver uma ideia maluca, convoca a sua família, principalmente os cristãos, né? Também, a gente, em casos específicos, a gente precisa convocar os cristãos, né? O que a gente vai fazer diante dessa situação, tá bom? Vamos lá. Tô me alongando um pouquinho aqui, tá? Ele fala aqui, então ele começa a fazer o censo, tal, levantar as pessoas, aí do versículo 6 até o versículo 60, não vou ler, pessoal, mas os nomes e das famílias, a quantidade de pessoas, tal. E no versículo 64 e 65, diz que aqui que não encontraram o registro de algumas pessoas, principalmente de sacerdotes, que podiam, que estavam em dúvida se eles podiam ou não exercer o sacerdócio, porque o sacerdote nessa época, ele tinha que vir de uma genética, né? O sacerdote, ele vinha de uma genética de Arão e não podia dentro dessa genética estar misturado com outros povos. E aí aparece mais uma vez aquilo que eu falei para vocês do Urim e Turim, né? Não sei se vocês lembram que eu falei do Urim e Turim, que era o quê? Eram duas pedras. Essas pedras ficavam no peitoral, num colete sacerdotal, e era chamado de peitoral das decisões. Então, por exemplo, quando você não tem como julgar se está certo ou se está errado, se é ou se não é, o Arão, que ele colocava esse colete com essas pedras Urim e Turim, e aí com esse colete, com esse peitoral, Deus falava no coração dele, inclusive esse Turim ficava no coração, em cima do coração do Arão, assim, e aí o Arão ouvia de Deus se aquilo era certo ou era errado, se essa pessoa se essa pessoa não é. Então, de uma certa maneira, é um certo misticismo, né? Mas assim, é uma ideia de que essas pedras diante do Senhor ajudavam eles a decidir se é uma coisa certa ou uma coisa errada, tá? Versículos 66 a 69, todos voltaram, 70 a 72, fala sobre as ofertas voluntárias. E eu vou falar aqui para vocês, do capítulo 7, versículo 73, até o 8, versículo 12, a gente tem aqui um período que a gente chama de reavivamento da liderança espiritual, um reavivamento sob a liderança espiritual de Esdras, tá? Então, ó, capítulo 7, verso 73 até o 8, versículo 12, a gente tem aqui um reavivamento sob a liderança de Esdras. Então, ó, veja bem, Neemias, ele estava fazendo o seu trabalho, fazendo muito bem o seu trabalho, e o Esdras entra na história com uma outra parte que o Neemias não ia conseguir fazer. Não é interessante? Que a gente vai cair aqui numa situação onde a igreja conservadora precisa da igreja pentecostal. Olha que legal o negócio, né? Olha que interessante o corpo de Cristo, né? A gente vai acabar um dia precisando da ajuda daquelas igrejas que não têm a mesma espiritualidade que a nossa, né? E eu entendo que o Esdras entra aqui, né? O versículo 73 fala que os sacerdotes, levitas, cantores, servidores do templo encontraram um lugar para morar, e aí a gente começa a ver a revelação, Esdras falando sobre a revelação da palavra de Deus. No 7º mês, pediram para Esdras que trouxesse o livro da revelação de Moisés. 2 e 3, Esdras reuniu todos que entenderiam, e de cedo da manhã até o meio-dia, todos ouviram atentamente a palavra do livro da revelação de Moisés. Versículo 4, Esdras e alguns irmãos, né, que é interessante que ele fala aqui do púlpito de Esdras. O Esdras subiu num púlpito e nesse púlpito ficaram algumas pessoas. Não vou ler os nomes, mas ele colocou algumas pessoas e os comentários dizem que eram sacerdotes que demonstravam concordância com a palavra de Deus. Agora eu vou trazer uma coisa interessante para vocês. Vocês já viram algumas igrejas, principalmente as igrejas Assembleia de Deus, que o pastor está pregando e atrás do pastor está sentado um monte de outros pastores? Você já viu isso? É por isso, pessoal, é por isso, né? Então um camarada está pregando
E os outros ficam sentados atrás fazendo o quê? Eles são sacerdotes, eles são pastores, eles são presbíteros, eles são líderes da igreja, e eles sentam atrás. Qual que é a função deles? Fazer assim, ó. Ah, é verdade, amém, glória a Deus. Mas olha só, foi uma direção que eles tiveram que, enquanto uma pessoa prega, os outros pastores estão concordando. Não sei se você já viu isso, né? Eu nunca vi isso na nossa igreja, pelo menos, né? Então você tem um pastor convidado, o pastor está falando umas coisas lá, aí você olha para o seu pastor para ver se o seu pastor concorda. Eu nunca vi isso na nossa igreja, né? Mas assim, o camarada, o visitante está pregando lá, aí você olha pro seu pastor para ver se o seu pastor concorda com o que o cara tá falando. Aí se o seu pastor concorda, aí você também concorda. Fala, ó, tá bom, então beleza. Né? Então eu entendo que de uma certa maneira era para isso que estava acontecendo essa situação do Esdras subir num púlpito e ter esses sacerdotes atrás para ele falar e ensinar a palavra para o povo, tá? E aí, versículos 5 e 6, diz que Esdras, quando abriu o livro, todos ficaram em pé, né? E eu queria dizer para vocês que nesse dia, nesse momento, a palavra de Deus, ela era vista como a própria presença de Deus naquele lugar. E eu queria que você que está estudando em cima de uma mesa e está com a sua Bíblia aí do lado, dá uma olhada para a tua Bíblia agora. Tua Bíblia é a própria presença de Deus na tua casa. Se você entender esse valor, pessoal, isso aqui é muito importante. Você está com a própria presença de Deus na sua casa. E se você entender isso, sabe, é algo tão precioso. Claro, pessoal, eu não quero criar nenhum misticismo aqui. Então vou deixar uma Bíblia em cada mesa. Vou deixar uma Bíblia no banheiro, uma Bíblia no quarto. Você que tem 28 Bíblias aí na sua casa, né? Você vai botar uma Bíblia na entrada, uma Bíblia na saída, né? Na casa do cachorro, sei lá. Mas assim, eu entendo assim que nós precisamos ter essa reverência diante da palavra de Deus, né? E eles estão mostrando essa reverência. Eles louvaram ao Deus o Eterno e todo o povo dizia o quê? Amém, amém, né? Amém significa que assim seja. É uma palavra de concordância. É por isso, quem é novo na fé, né? Quem faz pouco tempo que vem na igreja, às vezes acha estranho, né? Tem uma pessoa orando, a pessoa está orando e as pessoas do lado estão assim, amém, 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 né? Então assim, o que acontece? Quando uma pessoa está orando em voz alta, então essa pessoa está sendo o porta-voz de todos os que estão na sala. Então assim, vou dar uma dica para você que ora lá na igreja, ora pela oferta, ora quando o pastor pede, você pode orar no culto. Quando a gente ora no culto, a gente não ora eu quero que o Senhor abençoe, eu quero pedir, não. Quando a gente está orando em público, a gente ora o nós. Deus, nós queremos mais da tua presença. Deus, nós te agradecemos pelas ofertas. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a tua casa. Deus, nós pedimos que o Senhor nos guie com a tua palavra. Então, quando a gente ora, assim, uma pessoa ora por um monte de gente, nós sempre temos que colocar a nossa oração na terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque nós não estamos orando o eu, nós estamos orando o nós. E aí quem está ouvindo, cada frase que essa pessoa fala e que você concorda, aí você fala baixinho assim, amém, 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 entendeu? É por isso, pessoal, que não é para virar bagunça não, mas assim, é por isso que quando uma pessoa ora em público, algumas pessoas ficam falando amém, não é porque quer atrapalhar a oração do outro não, é porque a gente concorda com a oração que ele está fazendo. Tem hora que eu vejo pessoas orando em público, eu não falo amém. Porque às vezes eu não concordo, você entende? Às vezes eu não concordo, o cara tá orando um negócio lá que eu não concordo, desculpa, mas aqui dentro do meu coração eu não falo amém. Para outras coisas que você falar que eu concordo, eu falo amém, né?
Claro, você não precisa ficar falando amém toda hora enquanto uma outra pessoa ora. Você pode falar amém dentro do seu coração, né? Mas eu acho que o que eu acho importante, a gente sempre termina a oração dizendo em nome de Jesus, amém. Por quê? Em nome de Jesus, porque não é no nosso nome, o nosso nome não tem autoridade nenhuma, só o nome de Jesus que tem autoridade. A gente fala amém porque a gente fala assim, eu concordo com essa oração, então eu digo amém, que assim seja, tá? Vamos lá. Aí então eles terminavam com amém e depois eles prostravam com o rosto em terra, né? Versículos 7 e 8. Os levitas explicavam a revelação enquanto o povo em pé, em reverência, ficavam em reverência com a palavra de Deus. Liam e explicavam, né? Como é interessante, né, pessoal, quando às vezes muitos aqui me falaram, né, você lê a Bíblia e não entende o que ela quer falar. Mas aí agora, com esse estudo bíblico, a gente está lendo e a gente está tendo uma explicação e a gente está entendendo tanta coisa, né? Tem tanta coisa, né? Tava falando com a Karine outro dia, eu não sei da onde sai tanta informação para a gente poder falar 1h30 todo dia e todo dia tem coisa nova para falar. Não é incrível? É incrível, né? Eu fico assim, abismado, assim, ó, eu tô assustado comigo mesmo, eu não sei de onde sai tanta coisa, né? Mas assim, quando você lê a palavra e alguém explica, te ajuda. O ideal, vou falar para vocês, pessoal, o ideal, vocês não vão ter o pastor Joel para sempre. Não vai ter, né? Já põe isso na tua cabeça. Não vai ter o pastor Joel para sempre, todo dia de manhã, fazendo esse estudo bíblico. O ideal seria que você, através desse estudo, aprendesse a olhar para a palavra, ouvir a voz de Deus e aquilo ser alimento para o seu dia, tá? Eu já vou falando para vocês, eu não quero criar aqui membros dependentes do pastor, não quero. Eu quero que você dependa de Deus, quero que você dependa da palavra de Deus. E se um dia não tiver mais esse estudo bíblico, que você continue buscando a Deus, buscando na palavra. Amém? Posso ouvir um amém? Brincadeira. Vamos lá. Então, vamos lá. No versículo 9, pessoal, eu queria dar uma paradinha nesse versículo 9 do capítulo 8, tá? Capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas, estavam instruindo o povo. O povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, né? Alguma vez, que seja, né, não em qualquer lugar da sua vida, mas aqui nessa devocional, alguma vez você estava lendo a palavra, estudando aqui e você chorou? A começar por mim. Eu chorei. Só de ler a palavra, a gente chora, não é verdade? Eu entendo, sabe? Eu faço essa pergunta para vocês, porque quando a gente experimenta isso, que é uma sensação boa, né? É Deus falando no coração de vocês, pessoal. Não é só o pastor Joel ali, não é só uma palavra bonita que apareceu, não é um filme romântico que você chora, é a palavra de Deus que está fazendo sentido no teu coração, que está confortando, que está ensinando, que está revelando o seu pecado, e você diante de Deus você chora, tá, pessoal? E você não pode jogar isso fora, tá, pessoal? Você não pode falar assim, ai, que besteira, né? Não, você tem que entender que Deus trabalha através das emoções, né? E aqui a gente está vendo um texto onde a própria palavra estava falando assim: enquanto o povo ouvia a palavra de Deus, eles choravam enquanto ouvia a palavra de Deus, pessoal. Isso é maravilhoso, né? Não sinta vergonha porque você chora diante de Deus, diante da palavra. Eu entendo que quando a palavra faz sentido para nós, sai lágrima do olho mesmo. E eu acho que é até bom, né, para dar uma treinada na glândula lacrimal aí, para dar uma renovada nessas lágrimas que não caem, né? Então, esperar ela secar.
Mas é interessante também, pessoal, que a gente vê aqui que a palavra está falando para a gente também não ficar abatido toda hora também, né? Então, o versículo 9, ele fala que é dia consagrado ao Eterno, não chore nem fique abatidos, né? Mas o povo chorava por conta da palavra de Deus. Versículo 10, voltem para casa, preparem uma festa, comida, repartam com quem não tem. Esse aqui vai ser o dia do Senhor. Não fiquem tristes. A alegria do Senhor te fortalecerá. Olha que coisa linda, pessoal. A alegria do Senhor te fortalecerá, né? E eu vejo assim, como é legal, assim, um monte de gente que tem me falado aqui, depois da devocional, o dia fica mais leve, né? O dia fica mais... traz aquela alegria, e aquela alegria traz força. E aí você ouve uma reclamação, aquilo passa batido, né? Claro que na tarde já tá precisando de uma outra devocional, né? À tarde já tá precisando de uma outra aí, né? Mas assim, eu penso, sabe, que a gente precisa entender, né? A palavra de Deus fala, a alegria do Senhor é a nossa força, né? E olha, o Neemias está falando aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o versículo 11, os levitas continuaram a incentivar o povo a fazer essa festa. Então o povo partiu, preparou a festa, versículo 12, e entendiam o que tinha lido a eles, né? Olha que interessante, eles estavam entendendo a palavra de Deus. Versículo 13 a 15, no segundo dia os chefes das famílias, os sacerdotes levitas, reuniram para estudar mais a fundo a palavra da revelação. Descobriram a festa das cabanas, né? Redescobriram a festa das cabanas do 7º mês. E eles falam, subam as colinas, tragam ramos de oliveiras, pinheiros, murtas, palmeiras para fazer cabanas. Versículo 16 a 17, festa das cabanas. Foi maravilhoso, uma alegria geral. Versículo 18, do primeiro até o último dia, Esdras lia o livro da revelação, celebraram durante 7 dias, e no 8º dia teve uma reunião solene, né? Então aqui eu queria dar uma paradinha, eu não vou me adentrar muito, eu vou dar os textos, depois você procura, tá? Mas assim, essa festa das cabanas é chamada de a festa dos tabernáculos, né? E ela tá aqui, anota aí, Êxodo 23, 16, para quem tá anotando, tá? Êxodo 23, 16, Levíticos 23, 33 a 44, Números 29, 12 a 38, Deuteronômio 16, 13 a 17. Vou repetir. Êxodo 23, 16, Levíticos 23, 33 a 44, Números 29, 12 a 38, Deuteronômio 16, 13 a 17. Eu abri todos, mas assim, não vou abrir agora não, porque a gente já está com o tempo meio avançado, tá? Mas assim, a festa do Tabernáculos era uma festa que não era para ficar triste, não, era uma festa muito alegre, né? E essa festa alegre, ela tinha essa intenção de entender que a alegria de Deus é a nossa força e de que a nossa alegria vem por conta de entender e reconhecer a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Então era uma festa. Algumas igrejas celebram a festa dos tabernáculos, tá? Meus tios celebravam essa festa, e a igreja coreana, só o pastor Moisés, que foi meu pastor aí durante meu tempo na igreja coreana, que ele celebrava a festa dos tabernáculos. Ele gostava muito porque assim, é uma tenda simples, né? É uma tenda assim, só uma armação de madeira, com folhas em cima, e as famílias entravam lá dentro, comiam tudo que era de bom, eles comiam embaixo, e ficavam felizes, e ficavam dando risada, e se divertiam. Se você tiver a curiosidade, nessa época, eu não lembro que época do ano que é isso, mas quando você vai ali naquele bairro de Perdizes, onde tem muitos judeus, nos prédios, assim, eles montam as cabanas com folha. É engraçado, com
com um véuzinho, assim. Eles montam essas cabanas para eles celebrarem 7 dias da semana a festa das cabanas, que é o quê? Uma festa de muita alegria, muita festa. Não é para ficar chorando, ficar triste, não é para ficar alegre, né? E essa é a festa dos tabernáculos. Aí vamos lá. Então, aí no capítulo 9, para terminar hoje, entra na festa, que não é uma festa, mas é o tal do chamado do dia da expiação. Então, no dia 24, todo Israel reuniu para um jejum, eles se vestiram de pano de saco e com terra no rosto, como sinal de arrependimento, né? Então, depois dessa festa aí, vem o dia da expiação. Eu estava em Jerusalém quando tem essa festa, e é um dia que eles apregam um jejum geral na nação inteira, né? Inclusive, aquele dia só comi comida fria, porque não podia esquentar. Esquentar é trabalho, então eles tinham que fazer jejum e não comer e ficar só orando, pedindo perdão ao Senhor. E eles pediam perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos antepassados. Eles leram, aqui diz a palavra de Deus que eles leram durante 3 horas o livro da Revelação e 3 horas de confissão e adoração, confissão dos seus pecados e adoração ao Senhor. E diz que nesse período de adoração, houve aqui uma restauração do compromisso essencial de Israel com Deus e com sua lei. Então aqui, nessas 6 horas, 3 horas de leitura da palavra e 3 horas de oração e adoração, foi um marco no compromisso essencial de Israel com Deus e com a sua lei. Diz aqui que é um avivamento nacional, né? um marco nacional para essa região, né? Versículo 4 e 5, os levitas oraram em voz alta e convidavam o povo a levantar e louvar a Deus para sempre, né? E aí começa aqui, depois no texto do capítulo 9, começa um texto é uma oração, é uma confissão de pecados e uma oração de adoração. Dizem que do versículo 4 até o versículo 37, foi a oração que foi feita para abrir tudo isso aqui, as 6 horas de leitura da palavra, as 3 horas de leitura da palavra e as 3 horas de confissão e adoração. Então, o que abriu esse período desse dia da expiação foi essa oração que vai de 4 até 37, que eu não vou ler ela inteira, mas ela parece um salmo, na verdade, né? Você lê aqui, parece um salmo, né? Bendito seja o nome de Deus, tu és o único Deus, tu és o Deus eterno de Abraão, que através dele cumpriu sua promessa, ouviu a tua angústia do povo do Egito, guiou no deserto, deu as instruções do Sinai, os mandamentos e o pão do céu. Nossos antepassados erraram, tu, Senhor, nos perdoou, nos deu o seu Espírito para ensinar, nos deu maná, nos deu água. As vestes não se envelheciam durante essa jornada. Tomaram posse, o povo tomou posse da terra prometida, moraram lá. Depois, versículo 26, rebelaram contra ti, abandonaram, desprezaram os teus mandamentos. Mesmo assim, a sua compaixão e angústia não o abandonou. Versículo 32 a 37, agora o nosso Deus, que o nosso Deus não nos despreze, tu não és... Ele fala essa frase, achei essa frase muito bonita, né? Tu não és culpado por tudo que nos sobreveio. É interessante de não olhar para Deus. Muita gente tem essa mania de, quando acontece alguma coisa errada, culpar Deus. Ah, esse Deus esqueceu de mim. Ah, esse Deus não gosta de mim. Ah, esse Deus fez isso contra mim, né? Mas assim, o povo aqui nessa oração está falando: Deus, tu não és culpado por tudo que nos sobreveio. Em versículo 38, firmaram um acordo, né? Selado e assinado por todos. E aqui eu digo para vocês que aqui, os comentários dizem que aqui foi firmada uma promessa nacional de obediência a Deus, né? Às vezes eu tenho até vontade de fazer isso na nossa igreja, fazer todo mundo assinar. Vamos aqui nos comprometer, vamos fazer uma promessa da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana em obedecer a Deus, né? Não vou fazer não.
Mas seria bem interessante, né? Da gente firmar esse compromisso, né, com Deus, não como indivíduo, mas como uma comunidade e viver a obediência ao Senhor. Amém? Muito bom, irmãos, irmãs queridas do meu coração. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma reclamação? Essa é a tua chance. Alguém quer Pastor, falar? eu não queria que terminasse. A tia Mioi falou que queria que essa quarentena fosse até o final do ano. Pode ser o ano que vem também. E continuar. Ai, ai, ai. Que bom. Que mais? Alguém mais quer algum comentário, alguma... Não? Tá bom. Beleza. Mas fica aí vocês sabem que o meu WhatsApp tá aberto, né? Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês podem falar comigo lá. Tá bom? Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela semana, pelo culto de ontem, né? O culto de ontem foi muito bom, né, pessoal? Graças a Deus, Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso, né? Apesar das dificuldades que tem para gravar lá, meu Deus, transmissão não é fácil não. A gente está sofrendo um bocado, mas graças a Deus, a graça de Deus é maior que as nossas imperfeições. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa igreja. E eu peço, Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dirigindo, nos guiando nos teus caminhos, Senhor. Oramos, não sei ainda se a Aninha já teve o bebê, mas que o Senhor possa estar abençoando as nossas queridas irmãs grávidas, a Aninha, a Brenda, a Noemi, a Deise, que o Senhor possa estar abençoando essas nossas irmãs queridas, que o Senhor abençoe a vida delas. Pai, continuamos orando pela vida do pastor Azael, que teve uma melhora, que a esposa dele pôde até visitar ela, Deus, mas ele ainda está num quadro um pouco difícil, que o Senhor possa estar cuidando da vida do nosso querido pastor Azael e abençoando e também cuidando da vida dele, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, mais um dia, entregamos esse dia, essa semana nas tuas mãos, para louvor e glória do teu santo nome. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu dar um aviso. Eu vou lançar na igreja agora. Eu fiz um outro videozinho para mostrar como que tá a nossa igreja hoje, tá? Ontem eu e o Dinho, a gente fez mais um vídeo para mostrar alguns avanços, mostrar um geral de como tá a igreja. Eu vou mandar o link lá na nossa igreja, no WhatsApp, para você ver como que tá ficando a igreja, tá? E aí aparece umas figurinhas 3D de como a gente gostaria, não é que vai ficar assim, mas como que a gente gostaria que ficassem as salas de escola dominical, né? E aí você pode dar uma olhadinha lá. Eu vou lançar na igreja agora, aí vocês dão uma assistida que é bem legal, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tenha um ótimo dia, um bom almoço. Deus abençoe aí seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.